E hoje a gente tem um tema legal. A gente tem um tema assim, flopou. O que que flopou? O que que flopou? O que flopou? O que Vamos que você acha que no falar. RPG de mesa hoje flopou? Eu acho que, e ainda estão em alta as notícias, a nova edição de D&D, se é que assim nós podemos chamar essa nova edição. Nova edição? Nova edição talvez seja uma expressão até meio forte para o que foi lançado, e não só em termos de jogo, mas em termos de toda a proposta que havia por trás desse novo lançamento. Parece que as coisas não deram muito certo, não vem dando muito certo para essa nova iteração de D&D e para os planos da Wizards of the Coast da Hasbro aí. Exato. Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Estamos de volta com o Jogada de Mestre! Quanto tempo! Estou aqui com o meu amigo Henrique de la Rosa, da Torre do Dragão. Muito bom, Jota. Pô, é um prazer inenarrável estarmos de volta aqui nesses nossos papos sobre RPG. Já faz um bom tempo que o Jogada de Mestre não dá as caras aqui no Caixinha Quântica, mas nós hoje estamos testando novos formatos, testando novos quadros, testando claramente para quem está assistindo ali em vídeo um novo setup, um novo local de gravação. Então, estamos chegando com uma versão nova do Jogada de Mestre, com muitas coisas interessantes, muitos quadros diferentes para você acompanhar e participar das conversas de RPG com a gente. E eu não me apresentei de novo, né? Eu sou o Jota, do Caixinha Quântica, pô. Não poderíamos começar uma nova temporada de Sem eu outra forma. esquecer. Teria que começar com o esquecimento. Então tá, beleza. Vamos começar a nossa conversa falando de RPG, que é o forte, sempre foi, aquelas discussões legais, né, aquelas discussões aprofundadas de RPG de mesa. E hoje a gente tem um tema legal, a gente tem um tema assim, flopou. O que que flopou? O que que flopou? O que flopou? O que vamos que você acha que no falar. RPG de mesa hoje flopou? Eu acho que, e ainda estão em alta as notícias, a nova edição de D&D, se é que assim nós podemos chamar essa nova edição. Nova edição? Nova edição talvez seja uma expressão até meio forte para o que foi lançado, e não só em termos de jogo, mas em termos de toda a proposta que havia por trás desse novo lançamento. Parece que as coisas não deram muito certo, não vem dando muito certo para essa nova iteração de D&D e para os planos da Wizards of the Coast da Hasbro aí. Exato. E eu vou contar uma historinha assim. Estava aqui eu e o Henrique nesse mesmo lugar, aqui, ali na sala, né? Aqui vocês não estão vendo, tá ali, né, num outro ambiente aqui de onde a gente está gravando. E eu tava conversando com ele e eu falei, Henrique, você acha que o D&D 5.5, 6, sei lá como você queira chamar, ele tá igual o que aconteceu quando mudou do 3.5 pro 4, que deu aquela flopada, né? Que surgiu o Pathfinder, que um monte de outros sistemas baseados no D20 começaram a aparecer. O que você acha, Henrique? Aí o Henrique falou, eu acho que sim. Eu falei, acho que isso aí dá um tema pra gente conversar sobre, né? E foi daí que surgiu a ideia desse papo. Então, começando oficialmente o primeiro quadro do novo Jogada de Mestre, que é o quadro de notícias, quadro de news. Vamos falar aí sobre as novidades do mundo do RPG, começando com esse assunto. E o quadro de news é o primeiro assunto, flopou Dungeons and Dragons. Vamos lá, pessoal. Bom, pra mim, na minha visão, cara, eu acho que não, o jeito que isso aconteceu é opinião minha mesmo, tá, pessoal? Assim, a gente tá falando coisa que é opinião, nada que é imposição, como a gente sempre fala, a gente brinca, não tem jeito certo, jeito errado do RPG e tal. Mas, cara, se você para pra pensar, a gente tem ali um jogo que estava muito bem consolidado, né? Que da quarta edição para a quinta ele veio, ele fez um sucesso, ele trouxe o RPG até para o mainstream, né? Muitas coisas, muitas mídias falando de RPG de mesa, de Dungeons and Dragons, tal. E a gente sempre falava isso, a gente já tinha o programa, falava, será que agora o RPG vai ser conhecido pelo grande público? E foi conhecido. Muita gente hoje sabe de RPG. Nunca joguei, quero jogar. Você joga, até tem. Eu me deparo muito com isso no meu dia a dia. Você é mestre, você joga, legal pra caramba. E aí o D&D quinta é consolidadaço, assim, muito consolidado, independente de se você gosta ou não, mecânico ou não, não é disso que a gente tá falando aqui.
E aí, de repente, cara, eles, depois de 10 anos, né, normal, assim, uma empresa querer mudar e querer inovar e renovar, e eles acoplaram um tanto de regras ali, melhoraram ali, vindo do Unhearted Arcana até, e de repente, cara, me parece que não fez tanta diferença assim, e que para mim, no meu ver, Henrique, não sei sua opinião, você vai falar agora, para mim não preciso, eu não sinto a necessidade de migrar para esse. É claro que, cara, tem toda uma questão mercadológica. A gente até trabalha na Torre do Dragão, vocês têm a torre e tal, talvez em algum momento, né? Hoje está na quinta edição, vai migrar, porque, cara, é mercado, não é? Não dá, né? Todo mundo compra, a maioria das pessoas que jogam começam a ler e falam que, quero usar essa regra ou outra, não. Mas, assim, no âmbito geral, eu não sinto a necessidade de migrar, de trocar. Igual de um 3,5 para um 4 ou de um 4 para o 5, entendeu? Com Você acha? certeza. Cara, eu acho que até falando em termos de mercado, talvez seja muito cedo para a gente falar sobre as ramificações disso no Brasil, especialmente porque o jogo não está sendo lançado oficialmente no Exato, Brasil. tem esse problema. Né? Mas até mesmo a procura das pessoas não teve praticamente nenhum impacto notável com o lançamento dessa nova edição. Todo mundo continua jogando quinta edição da mesma forma que sempre. E incorporando alguns elementos dessa versão nova, então que algumas regras, bom colocar no jogo. uma opção nova de personagem que às vezes está com uma versão um pouquinho mais legal, então incorporando alguns elementos. Mas eu acho que mais do que em termos de jogo, vamos falar dos termos de jogo primeiro. O que eu acho, na verdade, é que houve pouca inovação. Eu acho que houve pouca mudança. Não que um jogo, para ser bom, ele precise ser inovador, mas eu acho que a questão é que as alterações, adaptações e ajustes que foram feitos não justificam o lançamento de uma outra edição completa com o livro do mestre, com o livro do monstro. Eu acho que é muito pouca diferença. Eu acho que se você olhar de longe uma mesa jogando Dungeons and Dragons, vai ser praticamente impossível você identificar qual versão estão jogando, a não ser por coisas muito pontuais. Então eu acho que, falando de jogo especificamente, tem essa questão de que houve pouca inovação, eu acho que coisas estruturais que poderiam ter sido mudadas já há muito tempo, eu acho que poderiam ter sido melhoradas, não foram melhoradas, e os ajustes foram todos muito sutis. Parece que eles só passaram realmente uma camada de tinta nova em cima de uma coisa ali. E vamos ganhar dinheiro em cima e ponto, né? Porque vai vender. E era uma grande promessa pro aniversário de 50 anos de Dungeons and Dragons, né? Então eu acho que realmente não foi bem sucedido em termos do jogo que foi entregue. Mas eu acho que tem muita coisa além disso também. Eu acho que toda a proposta deles por trás dessa edição não está dando certo, né? A gente pode falar um pouco aqui sobre a saída de pessoas muito importantes da Wizards of the Coast em tempos recentes, logo depois do lançamento dessa nova edição. Saída em massa de várias, né, pessoas importantes dentro da Wizards, né? E que agora eles podem falar, criticando até regras, né? Metendo o Mike Merle, ação bônus, ruim. Eu acho que o NDA dele expirou porque ele apareceu em todos os podcasts que ele pôde, falando tudo que ele queria sobre D&D, que eu acho muito bom. Então, o Mike Merle já tinha saído há anos, né? Mas a gente teve a saída do Jeremy Crawford, a saída do Chris Perkins. O Jeremy Crawford, se não me engano, está se aposentando mesmo. Sim. Né? Depois de muitos anos de Wizards of the Coast. E, cara, eu acho que... E a gente teve as demissões em massa das pessoas que estavam trabalhando no projeto Sigil, que é o VTT. VTT, isso era legal a gente falar também, que o VTT, putz, mano, agora vai ter um VTT. Inclusive a propaganda eu achava até meio tosca, a gente já falou disso, né? Que tinha várias pessoas jogando numa mesa com cada um com seu notebook. Meio esquisito. Caralho, você tá jogando RPG de mesa. Eu lembro de ter sido bastante crítico disso na época e eu continuo sendo. E aí tem, por exemplo, vou dar um exemplo meu, assim, uma coisa que eu tinha muita expectativa, eu sou um cara que gosta muito todo mundo sabe, de RPG old school, OSR, onde, por exemplo, eu vou falar um lance específico, onde a jornada conta, né? E eu lembro que eu falava com você, mano, quando sair essa 5,5, 6, sei lá, ela vai trazer regras diferentes para exploração, porque exploração é um pilar que realmente não existe no Dungeons & Dragons. Não é que é ruim. E continua não existindo. E continua não existindo, cara. Então eu falei, cara, por que faz um negócio que eles não arrumam um negócio todo? Eles sabem que é ruim, eles sabem que não existe. Tem vários vídeos no YouTube gringo falando, mano, esse negócio aqui não existe. Tem até um vídeo meu no Caixinha Quântica dando umas dicas de como melhorar, até porque eu jogo SR, ali conta, Hexágono, The One Ring, que tem uma puta de uma mecânica estruturada para exploração. E não tem, cara. Então esse é um ponto que eu tô falando, dentre vários, né? Que eles deveriam olhar e não ficar olhando para outras coisas mais mercadológicas para tentar vender. E aí acaba flopando, né? Porque você tenta buscar... Quando você pensa muito no caça-níquel do negócio...
você perde a mão, né? Eu acho que isso é um ponto importante. O Mike Mearls vem falando uma coisa muito interessante, que é muito legal ver ele falando, porque é uma coisa que eu já conversei com diversas pessoas ao longo de anos, e é muito legal ver um cara lá de dentro falando que realmente ele acha que esse é o problema. Eu acho que o coração de tudo isso é que, com o crescimento, com a expansão gigantesca que a quinta edição teve, principalmente durante o período da pandemia, Sim. foi criada uma expectativa de venda e de faturamento que não comporta o tamanho do mercado do RPG, que é muito pequeno. É lógico que ele vem crescendo, mas é uma coisa muito pequena. Então, eles querem ser uma empresa bilionária, né? Eles querem ganhar bilhões de dólares com RPG de mesa, e, cara, esse é um mercado muito pequeno, né? Sim, muito nichado. E por conta dessa expansão muito grande, a liderança da marca Dungeons and Dragons foi assumida por pessoas que têm uma distância muito grande do produto final que eles estão vendendo. Sim. E ele fala muito isso, e eu concordo plenamente, que quando você bota lá uma pessoa que, cara, veio da Microsoft para liderar um RPG de mesa, ela não conhece o público, ela não conhece o jogo, ela não conhece o mercado, e isso acaba levando a decisões que não agradam o público, né? Então, em termos de regras, o jogo trouxe muito pouco. Né? Em termos, o VTT, que era a ideia deles de criar esse ecossistema digital, foi oficializado, vazaram e-mails e tudo, que eles realmente não encontraram a forma de monetizar isso da forma que eles queriam. Com microtransações, né? Que talvez eles quisessem colocar dentro do VTT, você comprar uma skin, você comprar uma arma. Então, eu acho que isso até vai existir, mas isso agora é só mais uma ferramenta que existe no D&D Beyond. Ali, já existia, né? E quando eles compraram, por exemplo, eu usei o D&D Beyond, D&D Beyond, comprando uma classe ou uma raça de algum livro ou outro que custava $2, eu lembro na época, agora não tem mais, eu tenho que comprar o livro inteiro. Você vê como que é a ganância, né? E e um negócio que começou errado, né? Porque teve toda a polêmica da OLG, né? Da licença, né? Então, cara, começou errado. Então, quando um negócio começa errado, ele vai errado. Desde lá, eles já estavam mostrando que eles estavam meio desconectados da realidade do mercado, do público e das demandas das pessoas. Do RPG de mesa mesmo. E, cara, a maior prova disso é que, pela primeira vez na história, provavelmente, Dungeons and Dragons está se tornando não o maior RPG do mundo. Sim. Enquanto o D&D está caindo, todos os outros estão crescendo. E isso é um momento único. É um momento histórico realmente fantástico. Você vê RPGs como o Cosmere, ou como Mothership, ou como o Draw Steel da MCDM. Como o de Dragon 2. E jogos meu preferido. Que é brasileiro e é um jogaço. Jogaço. Então, você vê a ascensão desses outros jogos. Cara, Kickstarters faturando milhões de dólares, enquanto o D&D não tá conseguindo bater nem os recordes de vendas da edição anterior. Tem uma puta marca, né? Os livros novos, livros novos, nem no D&D Beyond eles vendem mais do que os livros de 2014. Então, realmente eu acho que eles não acertaram na proposta e eles estão certamente pagando caro por isso, porque o futuro de D&D eu acho que é muito incerto nesse momento. Eles miraram numa coisa que eles não conseguiram fazer, um objetivo que falhou, e agora? O futuro é completamente incerto. O que eles vão fazer com a marca Dungeons and Dragons a partir de agora? Quanto tempo eles vão insistir nessa nova edição, produzindo novos materiais? E é legal, e é curioso, e é legal acompanhar, né, gente? Com certeza. Então, eu acho que é uma coisa pra gente ficar muito ligado, porque D&D é sempre algo determinante pro mercado, mas a gente tá num momento de mudança muito forte. E eu acho também, cara, que eles abrem muito precedente para concorrência, né? Tipo, o mercado, ele é feito hoje, né? Feito de concorrência para qualquer marca. Todas as marcas têm outras que concorrem, né? E concorrem entre si. E aí o D&D lá na quarta fez isso, né? Abriu um buraco onde nasceu o Pathfinder, né? E hoje o Pathfinder é super consolidado, tal. Claro, ele é muito mais nichado que o D&D. E, cara, e agora tá de novo. Abriu de novo e agora o mundo é muito mais conectado, tem muita mais tecnologia, internet, tá, pá. E tá saindo e surgindo muitos outros sistemas de RPGs que acaba, infelizmente, engolindo a maior marca de RPG do mundo, que é o Dungeons and Dragons. E infelizmente, por um lado, porque o D&D é um motor muito forte para esse mercado, mas muito felizmente por outro lado também, né? É muito legal você ver como esses jogos bem-sucedidos, eles estão conectados com o que as pessoas querem, eles conhecem o público. Cara, você vê o trabalho do Shadow Dark, né? O quanto o jogo tá bombando, porque a autora sabe o que ela tá fazendo, ela conhece o público, ela tem uma comunidade fortalecida. O Mothership também é um jogo que é super de nicho, horror espacial, mas que
teve uma produção super bem sucedida, um produto de altíssima qualidade, porque são pessoas que fazem parte do mercado, elas conhecem o público, elas são o público. Então não tem esse distanciamento que tem do CEO da Wizards of the Coast pro cara que está fazendo o jogo. Muito longe, né? Muito então, longe. cara, o que fica aqui é conheça seu público, né? Você quer trabalhar? Sim, Conheça seu público. Você tem que fazer direcionadas coisas para o seu público. Dungeons and Dragons, eu sei que ele angaria novos jogadores, pessoas mais novas, mas ele tem toda uma comunidade. Cara, é isso. Né? Mas, cara, ao mesmo tempo eu acho que é um momento muito instigante, muito legal pra gente que tá envolvido profissionalmente nisso. Legal, né? legal. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Qual é o futuro? A gente fez um evento da Torre do Dragão que teve mesas de Dagger... A mesa de Dagger Hearts bombou, esgotou em, 2 dias. Né? E nesse mesmo evento tinha outros jogos nacionais, tinha Império de Jade, que, cara, lotou rápido, Tormenta bombando. Então, a gente tá fazendo eventos novos agora com outros jogos nacionais também. E, cara, as pessoas estão procurando. Então, é legal ver, não só no Brasil, mas no mundo, que o mercado tá virando de ponta cabeça e eu anseio pelo que vem pela frente, eu porque também. O momento eu acho que é muito promissor para novas coisas. E promissor também porque eu quero acompanhar para ver o que vai acontecer com a Wizards, né? Que é uma curiosidade. Como espectador também. Espectador. Né? Mas é isso, esse foi o nosso quadro, né, de RPG News, não sei. Exatamente. E agora teremos quadros mais curtos, né, no Jogada de Mestre. Então, tivemos esse quadro de news só para essas atualizações sobre D&D e agora na sequência vamos falar sobre outros assuntos mesmo episódio. Fica aí. E aí comenta aí, você acha mesmo que o D&D flopou? Comenta aí, pessoal. Comenta aí, fala, chama a gente, vamos conversar, vamos bater uma ideia, vamos trocar uma ideia aí. D&D flopou para você? O que você acha? Beleza? Valeu, esse foi o RPG News.